A apresentadora Missamane, após ser atacada pelo seu assistente lunático, se vê em apuros. E quando está prestes a ser morta, ele tem uma parada cardíaca. Mas o que acontece é que ela foi salva pelo Shinigami Jealous, que sentiu pena da garota por ter sua família toda morta por um maníaco e a ver prestes a morrer. Então ele resolve salvá-la. Mas tudo isso tem um preço, pois a regra do Death Note é sempre tirar a vida e não salvar. Então o Shinigami Jealous dá sua vida por Misa e pede a outro Shinigami para cuidar de Misa. Assim ele morre e passa o resto da sua vida para Misa Amane. Em seguida ela acha o Death Note caído do lado do morto e com o nome do assassino escrito. Logo aparece um ser com aparência estranha, que Misa pergunta se é um anjo, mas ele se intitula como um Shinigami chamado Rain e explica a regra do caderno, que o nome do humano que estiver escrito nele morrerá. No velório de Shiori, todos comentam que Light pode ter alguma coisa a ver com a morte da namorada. Ao aparecer na cerimônia, Light jura se vingar de Kira, e Ryuki dá risada e questiona falando que ele é o Kira. Com isso, Ellie continua investigando o caso de Kira sem muito sucesso. Light, que agora faz parte da equipe de investigação para capturar Kira, vai conhecer a base da investigação. Light e Ellie iniciam uma partida de xadrez, e Ellie questiona Light, o acusando de ser o Kira, e falando de como investigou com as câmeras em sua casa, causando um estresse na equipe, que diz não achar que Light é o Kira, que Ellie deve ter compaixão pois a namorada de Light foi morta recentemente. Mas Ellie disse que tudo foi uma armação de Light para entrar na equipe de investigação e matá-lo. Nisso, o primeiro checkmate acontece. Misa possui os olhos do Shinigami, conseguindo ver o nome e o tempo restante da vida das pessoas. Enquanto isso, na emissora Sakura TV, a repórter anuncia que uma pessoa se intitulando ser o segundo Kira exige que passe um vídeo. Caso eles não atendam, todos da emissora serão mortos um a um. A repórter explica que estão sendo obrigados pelo Kira, e aí o segundo Kira diz que um repórter de outra emissora que se opõe aos seus ideais vai morrer diante das câmeras, e é exatamente isso que acontece. E o Kira, agora 2, continua sendo um herói para a população, que começam a achar que o Kira está certo tirando a vida dos assassinos, fazendo um bem para a humanidade. O detetive chamado Sr. Moji começa a questionar para as câmeras e a população que está na frente da emissora, participando do festival, dizendo que os Kira estão errados e não passam de assassinos cruéis. E ele fala isso na frente das câmeras e é morto pelo segundo Kira. Os outros policiais que apareceram tentaram ajudá-lo, também foram mortos de parada cardíaca em frente às câmeras ao vivo. E Ellie, com toda a sua esperteza, observa que o novo Kira consegue matar as pessoas apenas vendo o rosto delas, e pede que todos saiam da frente das câmeras. Misa Amane manda um recado pro primeiro Kira, que seria o Light, dizendo que ela quer se unir a ele com seus poderes para que construam um novo mundo. O pai do Light, o Sr. Soichiro Yagami, vai pra frente da emissora com a cabeça coberta e destrói todos os equipamentos da transmissão. Assim, acaba com a matança. Light acompanha seu pai na sede da emissora para pegar as fitas e começar a investigação. A garota Misa nota que entra uma pessoa que ela não consegue ver o tempo restante de vida, e logo o identifica com seus olhos de Shinigami como o primeiro Kira, ficando muito contente, pois finalmente encontrou o primeiro Kira. Enquanto isso, Light e Ellie dão andamento na investigação. Logo, identificam uma digital pequena nas fitas que foram mandadas para a emissora, aparentando ser de uma mulher. Light fala que não pode ser o Kira, pois suas ações são muito descuidadas e mata pessoas inocentes sem dó. Uma das coisas que o Kira não faria. Ellie chega na conclusão que o Kira estava dentro da emissora controlando tudo, só com o olhar, e ordena que a equipe comece a investigar todos que trabalham e visitaram a emissora naquele dia. Fora dali, em sua casa, Missamane, sabendo o nome do garoto que viu na emissora, procura informações pelas redes sociais e descobre o endereço de Light. Ela vai até a casa de Light e, chegando lá, o faz tocar no caderno e mostra o seu Shinigami, oferecendo-se para seguir suas ordens e ser o olho de Light. Assim poderá descobrir o verdadeiro nome de Ellie. O garoto percebe que Misa é muito imatura e descuidada e logo será descoberta por Ellie. E para provar lealdade ao jovem Light,
Light, ela oferece o seu Death Note. Assim, ela não perde o poder dos olhos do Shinigami, e Light não pode ser morto por Misa, mas por outro lado, ele pode matá-la. Misamani implora para que Light aceite sua lealdade, que no passado seus pais foram assassinados por um bandido que foi morto pelo Kira. Então Misa se sente na obrigação de ajudá-lo. Light diz para Misa que ela matou policiais inocentes, dando a entender que ela também é uma assassina. Ela retruca que foi necessário, pois foi o único meio de encontrar o primeiro Kira. Assim Light aceita a ajuda de Misa e diz que seus olhos serão sua melhor arma. Sendo assim, ele a faz jurar que se um deles for preso, não poderão revelar nada sobre eles e sobre o Death Note. Para completar a felicidade de Light com as suas visitas, Ellie resolve visitá-lo na escola, questionando que não aconteceu nenhuma morte e acha que o primeiro e o segundo Kira já entraram em contato. Ela é bem esperto. E quando os dois saem para caminhar, Misa surge de surpresa e animando ainda mais o garoto, pois Misa poderá ver a verdadeira identidade de Ellie. Mas ao perceber a presença de uma pessoa famosa, os estudantes começaram a aglomerar em volta dela, não dando a possibilidade da garota visualizar a identidade de Ellie. No entanto, no meio da confusão, ela perde o celular. Para surpresa, quem encontra é Ellie. Logo em seguida, Light liga para ela e Ellie atende, achando muito estranho Light ligar para Misa. E como já estava investigando a Misa, um agente liga para Ellie falando que Misa foi presa. E Ellie pediu para que Light ficasse fora da base de investigação. Misa é mantida sob custódia, em uma sala, amarrada e com câmeras por todo lado, sob vigilância total. Ellie comunica ao pai de Light, o Sr. Yagami, que seu filho tem uma relação muito íntima com Misa. O pai acha muito estranha a situação. Misa fica 2 dias sem se alimentar e muito fraca, e não fala nada sobre o Kira. Ela pede para ser morta, pois não aguenta mais, e abre mão do Death Note. O Shinigami da Misa, Rain, aparece e comunica a Light que ela abandonou todo o seu poder do Death Note e perdeu toda a sua memória. Assim não lembra mais que matou várias pessoas e também não se lembra que Light é o Kira. Mas Rain, como protetor da Misa, pede a Light de uma maneira bem carinhosa para ajudar a garota, senão ele vai matá-lo. Ele fala para Rain que se ele matá-lo, Misa ficará do coração partido e ela se mataria, e então não valeria a pena. Aí Light convence Rain a participar de seu plano, enterrando o seu Death Note e combinando com Ryuki um código para quando ele deixar de ser o dono do Death Note. A equipe de investigação nota que Misa está muito diferente, mas não sabem que ela se esqueceu que foi o segundo Kira e matou pessoas. Light começa a pôr seu plano em ação e se entrega para a equipe de investigação, dizendo que pode ter dupla personalidade e também ser o Kira. O pai de Light, desconfiado de alguma coisa, resolve vasculhar o quarto do filho. Enquanto isso, Rain encontra uma nova sucessora para dar o Death Note, uma jornalista que sofre com falta de reconhecimento e do seu potencial no local de trabalho, a senhorita Kiyomi Takada. Ela também é simpatizante da causa de Kira e o jeito que ele quer mudar o mundo, deixando isso explícito entre os colegas de TV. Assim, ela começa a matar os assassinos um a um, como Kira. E após mais 4 semanas de confinamento de Misamani e de Light, a equipe de Ellie observa que assassinos e bandidos continuam morrendo de parada cardíaca. A jornalista Kiyomi Takada monta um plano para obter um furo jornalístico. Ela marca uma entrevista com uma criminosa que é morta no exato momento em que estão filmando. Assim, a senhorita Kiyomi Takada fica em evidência e é chamada para uma reportagem onde ela se posiciona a favor das ações de Kira ao vivo e se sobressai na entrevista, deixando sua colega de trabalho bastante irritada. Após ter esquecido que teve o poder do Death Note e que foi o Kira, Light só lembra do recente namoro com Misa. Ao passar dos dias, Ellie resolve deixar Misa acorrentada em um quarto na base e Light passa a trabalhar na equipe de investigação, pois viu que aquele confinamento já estava indo longe demais. Foi aí que Ellie descobre características sobre o novo Kira, como a cobertura dos casos, gênero das pessoas envolvidas e que todas estão em notícias passadas na TV, indicando a existência de 2 Kiras que agem de modos diferentes, sendo que um deles provavelmente é uma mulher e trabalha na TV Sakura, e eles conseguem chegar na Kiyomi.
que após uma apresentadora ter sido morta de uma maneira estranha, ela a substitui como âncora da emissora. A equipe começa a investigá-la, colocando câmeras em sua casa e no seu quarto. Não demora muito e Kiyomi Takada começa a escrever nomes de criminosos em um caderno velho, e também falar com seu Shinigami, e todos acham estranho. Assim a equipe de L a identifica como o Kira, mas precisam provar isso, e planejam uma armadilha. Kiyomi Takada é posto à prova em uma operação que envolve a polícia e a equipe da TV Sakura, que forjam uma transmissão falsa. Kiyomi corre para a emissora para ver quem vai entregá-la e chegando lá descobre que tudo não passou de uma armadilha. Ela é presa. No momento da sua prisão, todos os investigadores tocam Death Note e veem o Shinigami Rain. Só que quando Light toca, volta suas memórias, mas tudo não passou de um plano do Light. Aproveitando a confusão, ele coloca o nome da Kiyomi em um pedaço do Death Note que estava escondido em seu relógio no pulso, e ela tem uma parada cardíaca na frente de todos. Assim, a posse do caderno passa para ele. A equipe começa a investigar o Death Note que está com eles, e por fim chegam à última regra que diz que se em 13 dias não morrer nenhuma pessoa, quem está com a posse do Death Note morrerá. Mas essa regra é falsa e foi Light que pediu para Rain colocar no Death Note para provar sua inocência. Assim, Misa é libertada e vai para casa. Ao se despedir dela, o garoto disfarça sussurrando e pede para ela recuperar o seu Death Note, passando as coordenadas onde ele enterrou. E assim, Misa acha o Death Note e tocando nele, recupera a sua memória, conseguindo a posse do novo Death Note. Junto do caderno havia uma carta, onde Light deixou uma carta para Misa se lembrar do encontro que teve com L na faculdade. Mas por ter se passado vários dias, Misa não consegue lembrar do nome dele. Ele quer testar a regra dos 13 dias e pensa em solicitar 2 coordenadas para ação. Mas o Sr. Soichiro Yagami resolve que ele mesmo vai fazer o experimento e escrever o nome de um condenado e levar o caderno para os Estados Unidos. E assim que o detetive parte para os Estados Unidos, ele traz Misa para a base, acreditando que ela seja o segundo Kira. Mas Rain descobre que Light planejou matá-la e promete não deixar o Death Note para Light e que vai proteger a Misa a todo custo. Após o Shinigami colocar o nome de Atari e o nome de L no caderno, assim tirando a vida dos dois e virando pó, o Death Note é destruído com ele. Nos últimos momentos da vida de L, L faz Light confessar que ele é o Kira, mas mesmo assim reconhece que L foi um grande rival. Em seguida, Light vai ao encontro de Misa para pegar o caderno e escreve o nome de seu pai. Misa pergunta por que ele vai tirar a vida do próprio pai, mas ele diz que é necessário. Então Light escreve para que seu pai volte e traga o Death Note de volta para ele. Assim, o pai de L morrerá de parada cardíaca. No entanto, ao voltar, o detetive Yagami mostra para o seu filho que não está com o Death Note e que não foi para os Estados Unidos, e assistiu tudo que seu filho fez e falou pelas câmeras. Assim, anuncia a prisão de Misa e de Light. Mas para surpresa de todos, ele aparece no alto da escada ainda vivo, e assim explicando o plano armado por ele e sua equipe. Após descobrir que Misa era o Kira, ele mandou que Atari fosse na casa dela e pegasse o verdadeiro Death Note e colocasse um falso no lugar. Ele colocou seu próprio nome no Death Note verdadeiro e marcou a data da sua morte para daqui a 20 dias. Quando Rain colocou o nome de Ellie no caderno, não fez efeito, pois seu fim estava marcado. Porém, ao perceber a morte de Atari, Ellie fingiu sua morte e fazendo Light confessar ser o Kira. Light tenta pegar um pedaço do Death Note em seu relógio, mas o agente vê e atira no Light. O papel cai no chão e Light tenta pegá-lo várias vezes sem sucesso, com o agente disparando vários tiros contra Light. O Light então, em uma medida desesperada, Light pede para que Ryuki colocasse o nome de todos os agentes no caderno, mas o Shinigami coloca apenas o nome de Light no caderno, que morre nos braços de seu pai. Após derrotar os Kira, ele destrói os 2 Death Note e decide passar seus últimos dias de vida sozinho na base policial, jogando xadrez. Ele sofre um ataque cardíaco e morre. Assim se encerra a grande disputa entre o maior detetive do mundo e o maior assassino do mundo.
O nome do filme é Death Note, o último nome. É um live action baseado no mangá de Death Note, que é escrito por Tsugumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata. Lembrando que esse é o segundo filme, o resumo do primeiro filme vai estar passando na tela. E se vocês gostarem, eu trago o terceiro filme do Death Note pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem a parte 3. Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos resumos. Te espero no próximo vídeo.